Anunciamos a seguir a participação do senhor Ciro Gomes, que é deputado federal, PSB, pelo Ceará, graduado em Direito pela Universidade Federal do Ceará. É membro do World Economic Forum, Fórum Econômico Mundial. Foi ministro de Estado da Integração Nacional, ministro de Estado da Fazenda, governador do Estado do Ceará, prefeito municipal de Fortaleza, líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, deputado estadual, presidente da Comissão do Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e procurador da Prefeitura Municipal de Sobral. Publicou 3 livros: O Próximo Passo, uma alternativa prática ao neoliberalismo, de 95, No País dos Conflitos, de 94, e Um Desafio chamado Brasil, de 2002. Recebeu comendas e premiações, como a Medalha Juscelino Kubitschek, no governo de Minas Gerais, o Troféu Maurice Paté, Prêmio Mundial da Unicef, Medalha da Ordem do Rio Branco, outorgada pelo Presidente da República. Está acabando, ministro, está acabando. No grau de Gran Cruz, e Medalha do Mérito da Defesa, outorgada pelo Presidente da República, grau de Gran Cruz. Com a palavra, Ciro Gomes. E outra questão que eu coloco é, bom, hoje fala-se num rombo da Previdência. Quando as pessoas olharem que vão ter que contribuir durante 49 anos, esse rombo não pode eventualmente ficar maior, porque muitos sairão do sistema? Vamos lá, primeiro vamos ajudar o nosso povo a entender 2 coisas, que também essa mistificação hipócrita de lado a lado não tem permitido a nossa sociedade ajuizar com reflexão, com inteligência, com equilíbrio, com severidade, os problemas que nós temos. Então veja bem, a Previdência Social do Brasil hoje não tem déficit. É mentira do senhor Michel Temer, do senhor Lula, da dona Dilma, do senhor Fernando Henrique. Não há déficit na Previdência. Por quê? 100 bilhões, a explicação é simples de entender. A Previdência Social tem várias receitas a ela, ao seu financiamento vinculadas, a saber, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS, contribuição patronal, contribuição dos trabalhadores. Aqui é 20%, por exemplo. A soma disso aqui, hoje, mais que paga e sobra a Previdência tal como ela está hoje. Isso significa, então, que o Brasil não precisa de uma reforma à Previdência? Não é verdade. Por quê? Porque estas distorções aqui todas foram criadas porque a Previdência está, na proporção da demografia, está quebrando. Você tem uma sociedade que, quando começou, era 6 jovens trabalhando para pagar a aposentadoria de um cidadão envelhecido com expectativa de vida de 60 anos. Hoje você tem 1,5, 1,7 trabalhador ocupado para pagar a aposentadoria de um cidadão com 75, 73 anos de média de expectativa de vida. Então, é um problema. Como o problema não apareceu do dia para a noite e a política brasileira vive de puxadinho, de conchavo, de não sei o que e tal, foram se criando esse conjunto de penduricalhos que hoje pagam a Previdência. Porém, estão já representando uma cunha que atrapalha a competitividade sistêmica da economia, atrapalha a formalização da economia, atrapalha a geração de emprego e, portanto, já é uma ineficiência. Segundo, o mundo inteiro aprendeu que a previdência básica pode ser de repartição, mas há que se criar previdências de capitalização, que eu advogo sejam públicas, para criar mecanismos de vinculação da poupança de longo prazo da sociedade ao investimento produtivo. Não, opa, desculpa. Então, perdão, caiu aí. Então, eu estava dizendo, então nós precisamos de uma reforma da Previdência, não por emergência de déficit. E como é que o governo tem a coragem e o despudor de dizer que tem déficit? Repare, quando foram criados esses mecanismos para financiar a Previdência, de novo, por trás da porta, criaram um negócio chamado DRU, Desvinculação de Receita da União, que tira 30% dessas receitas criadas pelo Parlamento ou pelo Executivo para financiar a Previdência, para botar no saco sem fundo da agiotagem, olha onde nós estamos de novo, dos juros altos. Então, com essa DRU, a Previdência apresenta um buraco imenso. Só que o problema não é dela, é do buraco do... Então, o senhor concorda que é necessário uma reforma mais ampla? Esse é um problema que precisa ser posto em debate e temos que fazer uma reforma profunda. Agora, não é razoável um governo ilegítimo propor a subtração de franquias para as frações mais pobres da sociedade e preservar os privilégios dos grandes. Mas me diga uma coisa, governador, o senhor é a favor, por exemplo, do estabelecimento de uma idade mínima de 65 anos? Porém, variável conforme atividades profissionais e variável também por um componente regional que é da vida brasileira. Ou seja, quem mora no Norte, no Nordeste, que tem uma expectativa de vida menor... Nem no Nordeste, Fortaleza é uma cidade do mundo, não tem problema.
Mas o trabalhador rural do semiárido nordestino não alcança 65 anos. Que tem uma expectativa de vida menor, então é isso, deveria o cidadão que haver... é carvoeiro no interior do Pará, sabe, não chega a 52, 55, nós vamos fazer esse camarada não ter direito a uma aposentadoria? Isso não está direito, isso é completamente inumano, sabe? É perverso, chega a ser perverso. E feito por quem? O senhor Michel Temer se aposentou com 55 anos. Vamos ter clareza, Brasil. Essa gente que está no poder, eu, por exemplo, implementei direitos imoralíssimos, a aposentadoria de ex-governador, aposentadoria de ex-prefeito, aposentadoria de ex-deputado, eu nunca aceitei receber. Aí eu tenho moral para vir aqui lhe dizer sobre essa questão. Nunca aceitei receber, porque considero imoral, como esse senhor Michel Temer, o senhor Padilha, tudo aposentado com 45, 50, 50 e poucos anos. Tem muitos ministros que já receberam, já tudo recebem canalha, aposentadoria. tudo canalha, usurpador do poder nacional brasileiro. Agora... O Brasil gasta menos com saúde do que deveria gastar. Entretanto, olhando o padrão de resultado, de eficiência, não digo de eficácia, mas de eficiência, em relação ao que o Brasil gasta, em relação a outros países, por exemplo, Cuba, né, que gasta bastante menos, e nós temos um padrão sanitário dramaticamente pior do que muitos países que gastam menos do que nós. A explicação o povo vê. Tem um problema grave que, na minha opinião, é institucional, o desenho generoso do SUS, porém, 30 anos depois, é preciso que nós tenhamos clareza de que o SUS precisa de aprimoramentos. Eu tenho uma proposta, a ideia básica é de que o SUS precisa introduzir, na sua lógica institucional, um mecanismo de supervisão, de avaliação, de controle e de apuração dos resultados pelo controle social do paciente, ou de indicadores. Deixa eu ver se eu traduzo em miúdos. Hoje em dia, a grande Seguridade Social, a responsabilidade financeira é da União Federal. Há vinculações obrigando estados e municípios a agregarem recursos, essas vinculações, por regra, não são obedecidas. Nos estados, especialmente, Minas Gerais gasta 3%, 4% do orçamento, se tanto, por exemplo. Mas o fato é que se um determinado município, vamos falar claro, Rio de Janeiro, é uma baderna absoluta, um caos insultuoso da dignidade da pessoa humana, quando você entra naquele Miguel Couto para ver, por exemplo, o governo federal que paga a conta nada pode fazer, porque a generosidade do SUS acaba supondo que a descentralização, que é um bom valor, que a autonomia do município para gerir plenamente o sistema, por si só funcionaria. E, lamentavelmente, a experiência prática está indicando que não. Porque na cidade de Sobral, no interior do Ceará, de onde eu venho, funciona com absoluta perfeição. 100% das famílias têm atenção básica de saúde e a atenção secundária e a atenção terciária, sem entrar numa fila, marca sua consulta direto com o médico que trabalha com o cadastro, cada um tem sua ficha, acompanha essa imunização, se estimula o aleitamento materno, não se deixa a criança morrer por falta de reidratação oral, as terapias para as infecções respiratórias. Eu estou falando detalhes aqui porque conheço com grande intimidade o assunto. O mesmo sistema, a mesma institucionalidade, a mesma dificuldade ou a mesma sobra de recursos funciona aqui e não funciona por lá. Essa é a primeira tarefa. A segunda é um choque de gestão meritocrática. Até muito pouco tempo, e ainda é regra no país, a gestão hospitalar, que é uma sofisticada arte, quem entrar no Einstein vê como é que se pode administrar um hospital, quem entrar no Sírio-Libanês vê como é que se pode administrar um hospital. E quando você entra no INCA, o Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro, você compara. E duvido que o Einstein tenha dinheiro sobrando. Duvido que o Sírio-Libanês tenha dinheiro sobrando. Ninguém tem dinheiro sobrando, especialmente porque a demanda sempre é maior. Isso tem a ver com gestão, com prêmio de eficiência, com punição meritocrática para a ineficiência e para a roubalheira. Dito isto, é que nós podemos falar em mais dinheiro, na minha opinião. Porque se botar mais dinheiro hoje, na minha opinião, vai cristalizar essas ineficiências, na minha opinião. Agora, de onde viria mais dinheiro? O Brasil hoje está aplicando 170 bilhões de reais só com o serviço da dívida interna. E tem uma carga tributária exorbitante de 35,5% do PIB. Então, nosso problema não é dinheiro. O problema brasileiro, no limite, não é dinheiro. Nosso problema é alocacional, há um conflito distributivo, há um choque político nessa questão, não é simples, não é trivial, mas o Brasil, com este movimento de fluxo e com esse problema de estoque, gerido em outra plataforma, tem dinheiro razoável para melhorar tudo. Eu acho o ensino médio brasileiro muito ruim.
por média pelo produto, pelo output, é ruim. E eu venho da escola pública, na época era ginásio. Então nós precisamos pôr em debate o ensino médio brasileiro, como aliás precisamos pôr em debate a educação brasileira. O que eu não admito é o governo golpista, e não foi autorizado a fazer, desprezar toda a inteligência acumulada e a experiência acumulada do Brasil e mandar por medida provisória uma reforma para empurrar a goela abaixo da juventude brasileira. E com os piores indicadores de deformação curricular, desprezando o efeito que humanidades, que artes têm sobre a capacidade em abstrato de eu olhar criticamente o meu entorno, a minha realidade. Percebe? É evidente que a linguagem pode me preparar um pouco para isso. É evidente que a geografia e a história podem me preparar um pouco para isso. Mas é preciso instigar um pouco mais. Então, como conciliar? Primeiro, não é trivial, esse é um debate que está acontecendo no mundo inteiro. Há uma escola francesa, né, que nós herdamos na década de, quer dizer, até a década de 70, quando trocamos pela modelagem norte-americana. E essa modelagem norte-americana já foi substituída pela reforma recente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que foi votada de forma absolutamente brilhante dentro do relator o Darcy Ribeiro. Então, eu quero muito mais confessar a minha vontade de ver isso sendo discutido substantivamente. Não sou especialista nisso. Porém, eu quero nessa discussão entrar com uma provocação, que é o meu papel. A escola que nós temos, enciclopédica como ela é uma escola que foi montada para produzir profissionais fortistas. Ou seja, a pedagogia era da transmissão passiva de informações e o bom aluno era avaliado sob estresse, isoladamente, enquanto sob estresse, isoladamente, de informações ele conseguia reproduzir. E isso é a nossa formação. Ultra especialidade para preparar um profissional fortista. Modernamente, com os meios de informação que se dispõe, isto é quase lixo. Hoje, é preciso preparar um profissional que seja capaz de associar informações que já existem e, ao associá-las de forma inovadora, produzir informação nova. Ou seja, ao invés de pedir sob estresse que o estudante diga quem descobriu o Brasil e que data, a pergunta é, na nova pedagogia que eu advogo, se ele acredita mesmo que Pedro Álvares Cabral, no dia 22 de abril de 1500, descobriu o Brasil por acaso. Se sim, me explique o que eles estavam fazendo, espanhóis e portugueses, quando quase foram à guerra e não foram pelo Tratado de Tordesilhas 6 anos antes, 1494. Percebe que aí o aluno vai ter que pensar. As informações estão dadas dentro do Google, e no Google está cheio de lixo. Então eu preciso saber seletivamente qual é a informação que presta e associar duas ou mais informações existentes e criar uma informação nova. Esse é o profissional que nós precisamos do futuro. O Brasil está desfinanciado. Ponto. Não é verdade o déficit da Previdência, mas esse é um assunto que nós temos que pôr em perspectiva, porque o déficit do país é que faz esses trambiques. Então faz a DRU, o Michel Temer já fez, tirando 30% de todas as receitas atualmente vinculadas à Previdência, à saúde, à educação e tal, e transfere para o serviço da dívida. Isso é um puxadinho. E é um puxadinho não, porque tem uma equação errada. E o sistema de impostos que eu advogo, ao contrário do que o amigo pensava, ele elimina impostos e ele cria outros. Então, as grandes novidades, para se entender o que eu defendo, é o imposto, que não é nenhuma grande novidade, é o Brasil aprender com a experiência de êxito do mundo. Então, o mundo inteiro tem como principal tributo sobre o consumo um IVA, um imposto sobre o valor agregado, que quando atinge escala, pode ir caindo de valor. Como eu pretendo, no modelo que eu advogo, extinguir IPI, ICMS, ao contrário do que o amigo que não leu, né? O estudante de medicina leu, o estudante de economia não leu, um livro de economia política. Me dê esse prazer de ler o meu livro e faça uma crítica ali. Então eu proponho extinguir ICMS, IPI, ISS, todos esses tributos, e criar um único grande tributo, e, portanto, tem que começar com a alíquota alta,
que substitua todos esses. Para resolver a grande contradição federativa entre estados industrializados e estados não industrializados, o que é que eu proponho? É que esse IVA seja cobrado centralmente pela União e anuncie-se já na lei da sua criação que ele será repartido metade pela origem do valor agregado e a outra metade será distribuída inversamente proporcional à renda per capita das comunidades federativas brasileiras. De maneira que a União compense toda e qualquer perda que qualquer Estado possa ter, por isso a alíquota tem que ser alta. Ou seja, eu prometo fazer o imposto com a alíquota alta, né? Que embora, se ele tem êxito, ele vai gradualmente caindo a alíquota, na medida em que você vai, com as outras ferramentas, ganhando escala para você diluir esta carga tributária mais. Eu proponho criar esse tributo, um tributo adicional sobre o consumo suntuário. Aqui é um tributo sobre uma lista específica de bens que vão de iate, jatinho, helicóptero, mas é também caviar, perfume francês, e vai indo. Aqui o efeito também é ser progressivo para poder eliminar aquelas tributações que incidem sobre comida, cesta básica, remédio e tarifa de energia elétrica, telefonia e água e esgoto, que são perversamente regressivas contra as maiorias brasileiras hoje. E propõe recriar o tributo sobre heranças e doações, criar um tributo importante, e adicionei do livro para cá a ideia de permitir aos estados, se quiserem, criar um adicional de imposto de renda, de maneira que não supere a soma da alíquota federal com a alíquota estadual, 35%, e necessariamente de forma progressiva. Acabaria, se eu fosse presidente, ou se eu pudesse influir no desenho tributário brasileiro, acabaria com essa história de PJ pagar 15 e pessoa física pagar 27,5. Então, todo mundo pagaria renda só pela proporção da renda, criaria alíquotas mais baratas mais para cá e alíquotas mais altas para lá, fazendo esse plus para um adicional de receita para os estados e municípios. Boa noite, Boris. Boa noite aos meus ilustres adversários. Uma saudação muito calorosa ao povo brasileiro, da Amazônia ao sul, passando pelo centro-oeste, nordeste e o sudeste brasileiro. Os atuais governantes fizeram um compromisso solene com o povo brasileiro que ficou muito claro num dos dedos que foi usado como propaganda. Uma das 5 prioridades era a segurança pública. Eu ouso dizer, para que a gente possa refletir sobre isso, que essa foi mais uma das graves promessas que se deixaram muito longe de cumprir. Eu pretendo assumir definitivamente a responsabilidade por esse assunto como presidente da República, vendo o problema da segurança e da violência por 2 ângulos. A economia brasileira está parada. 1.500.000 jovens chegam por ano ao mercado de trabalho e o mercado fechado lhe empurra esses jovens para todo tipo de descrença no futuro e boa parte deles acaba sendo empurrado sem desejar para a violência. Nós precisamos devolver a economia brasileira, mudando o modelo econômico, um caminho de crescer a nossa economia e incluir as pessoas para que elas tenham a oportunidade de trabalhar com dignidade, não sejam empurradas por narcotráfico ou para outros tipos de violência. Entretanto, não basta isto. É preciso enfrentar com grande coragem e força a questão do crime organizado que fez nos últimos anos ninho no Brasil. A Polícia Federal Brasileira tem menos de 7.000 homens operacionais. Eu pretendo multiplicar isso por 15, fortalecendo o treinamento, inclusive trazendo especialistas de fora, porque até a estrutura de qualificação da nossa polícia foi desprestigiada. Fazer realmente responsabilidade federal, enfrentar todos os crimes organizados, narcotráfico, contrabando de armas, crimes financeiros, corrupção, que no Brasil está impune, e crimes praticados por policiais civis e militares, além da corrupção contra os dinheiros públicos. Alterar a lei de execuções penais para que aqueles criminosos odientos, de fato, praticaram crimes terríveis como esse, não tenham mais os favores que hoje a lei faz. Fortalecer o Ministério Público Federal, fortalecer a Justiça Federal e a Defensoria Pública da União. Então a nossa proposta é ser duro, respeitando e, evidentemente, compreendendo a raiz social do problema. A questão da segurança, basicamente, replica de novo aquilo que tem sido a minha tentativa, né? Humilde, mas insistente, de mostrar à população brasileira o que está acontecendo hoje no Brasil. De um lado, o governo Fernando Henrique não gosta desse assunto na sua mesa. Empurrou, lavou as mãos e empurrou toda a responsabilidade para os governos estaduais, que manejavam o enfrentamento do crime, quando o crime era o máximo de crime organizado que nós tínhamos. O Cabrini conhece bem, isso era hoje parece até romântico, o jogo do bicho.
Nos últimos 10 anos, sede osso está fazendo ninho no Brasil o crime organizado da mais alta complexidade, embalado a bilhões. Narcotráfico, contrabando de armas, lavagem de dinheiro, inclusive por meio eletrônico, paraísos fiscais. Você tem corrupção contra o dinheiro público, tomou níveis que vão invadindo os dispositivos públicos, polícia, Ministério Público, daqui a pouco vão eleger deputados, já elegeu deputado, o narcotráfico já elegeu deputado no Brasil, e isto daí simplesmente o governo federal faz de conta que não é com ele. Se você tomar, por exemplo, nos últimos 8 anos, o governo Fernando Henrique se gaba de ter repassado aos estados 700 milhões de reais em 8 anos para a questão penitenciária. O Brasil tem 180 mil pessoas com pena já estabelecida pelo judiciário sem vaga. Mas aí como então, qual é a proposta? A questão federal, né? A proposta concreta é transformar essa questão numa questão federal. Essa é a minha proposta. O governo federal, comigo, passa a ser responsável por enfrentar o núcleo do crime organizado, em todo o seu itinerário. Narcotráfico, contrabando de armas, sequestro, lavagem de dinheiro, corrupção, contra o dinheiro público de qualquer nível e crimes praticados por policiais civis e militares passam a ser, em todo o seu itinerário, responsabilidade do governo federal. O que é todo o itinerário? Polícia Federal, 5 mil homens operacionais hoje no Brasil. Bom, vamos falar sério, fala sério, como diz a garotada aí, fala sério. Quer enfrentar o crime? Essa polícia tem que ser expandida com rapidez. E, evidentemente, para que seja expandida com rapidez, nós temos que considerar a questão do treinamento, temos que trazer especialistas internacionais, fazer convênio com grandes academias para mandar brasileiros estudar fora. Por quê? Porque o que enfrenta crime organizado não é aparato, é inteligência policial. Sofisticação tecnológica na estrutura de investigação. Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União, apoiar um plano de expansão da Justiça Federal, mudar a lei processual penal nesses crimes para fazê-la mais rápida, prisões federais também? E no fim, prisões federais de segurança máxima, moduladas, para não ficar grandes presídios, construídas em regiões distantes dos grandes centros, para obter aqui, com as garantias naturais aos direitos humanos, direito de visita, mas o que nós temos que fazer é prender e isolar a cabeça do crime organizado para acabar com essa piada de mau gosto. O Fernandinho Beiramar para o senhor nunca moraria no Rio. Isso é uma piada de mau gosto, pode até ficar no Rio, mas vai ficar num presídio, que evidentemente de onde ele não vai poder encomendar pizza de tarde pelo telefone, e comandar a execução de adversário no morro de noite, pelo telefone celular. Fábio Panuso em Brasília agora, desculpe, Cabrini. Agora, de novo, eu estava dizendo, o governo lava as mãos. E o PT, de quem eu não duvido a boa intenção, primeiro, compreende a raiz social do problema da segurança. E aí começa a se perder em intermináveis discussões sobre a origem social do problema da violência, que é verdade, e depois se dissipar em intermináveis discussões sobre como tratar o preso, onde muitas vezes parece a sociedade estar mais preocupada com o conforto do bandido do que com a humilhação das vítimas. Então a nossa proposta é ser duro, respeitando e evidentemente compreendendo a raiz social do problema. O que é? Fazer o país crescer, gerar oportunidade para o jovem, fazer um segundo grau profissionalizante, fazer estágio no serviço público para que o jovem possa de fato ter alternativas, uma política cultural que também gera emprego, que gera perspectiva de futuro para o jovem. Eu quero assumir publicamente, eu não sou um neutro observador da cena nacional, posso até ser um candidato uma hora dessa, compromisso com a auditoria da dívida brasileira. Porém, eu tentarei me cercar de 1000 cautelas e vou provocar Maria Lúcia no debate que vai se seguir, como é que alguém, anunciando antes, como eu acabei de fazer, que é a favor disso, assume na sequência de uma fuga de capital violenta que está aprazada para aquele que resolver mexer nesse vespeiro. Isto é o que está aprazado. E outro cuidado precisamos dizer, esta dívida, ela corresponde ao conjunto da poupança da sociedade. Aí estão misturados o mega especulador, que já ganhou o que não podia ganhar sem correspondência, como é que você chama? Sem contrapartida, né? E isso é, todas essas molecagens, swap cambial, eu vivo denunciando essa molecagem. Eles botam o nome, é nova língua também, botam um nome estrambótico, que é para poder nobilitar, o que é pura e simplesmente ladroeira. Se eu dizer o seguinte, o câmbio vai estourar, eu digo, vai não, eu governo, vai não. Aí eu digo lá, especulador, vai sim, então faça o seguinte, pega aqui um contrato, se ele estourar como você está dizendo, ele paga a diferença. Aí, remédio, passagem de ônibus e a nossa pizza subiram dramaticamente de preço, ninguém nos indenizou.
E esta raça ganhou bilhões de reais, 207, 208 bilhões de reais do nosso bolso, do bolso da sociedade brasileira, que falta para tudo. Então, isto aqui é a chave do deslinde da equação brasileira. É evidente que você poderia fazer algumas coisas menos drásticas. Por exemplo, reduzir a taxa de juros 2 pontos agora, tem nenhum efeito inflacionário, mas reverte expectativas. Ao reverter expectativas, você pode encontrar uma equação fiscal, e nesse sentido até engoliria uma CPMF de volta, mas não precisa. Se eu pegar 10 dólares dos 98 dólares que eu estou dando para a Petrobras, cobrar do brasileiro aqui dentro, e transformar isso em 9,50 em um aumento da CID, que não exige interação com o Congresso, e transformar 50 centavos em uma redução de 1 centavo na bomba, eu vou para o melhor dos mundos. E só ofendo o acionista privado da Petrobras, que já ganhou o que não podia ganhar, mas eu imediatamente poderia lançar um equivalente em títulos, 50 bilhões, e 50 bilhões sobre 3 trilhões, não é nada, mas eu retomaria o processo de investimento da Petrobras em petróleo e gás, restaurando a condição industrial da área de petróleo e gás, que está simplesmente dizimou 500 mil empregos na esteira dessa Lava Jato. É simples? Não, mas é possível. Vamos manter a democracia, que o resto dá-se um jeito. Obrigado. Minezam fumaça, no peito enganos mil, na terra é pleno abril, no peito enganos mil, na terra é pleno abril, eu tenho a mão que aperreia. Ali foi tudo experimental, né? Nós, quando acabou a obra, o pessoal fez uma reunião para me homenagear, os engenheiros, as empresas e tal. E um deles lá falou, acho que foi o Mano Rola, disse assim: essa obra só saiu porque você não é engenheiro. Mas na verdade, quando eu disse, olha, nós temos que construir um canal de 120 quilômetros em 90 dias, a palavra é impossível, não é possível. E eu perguntei, mas 10 quilômetros é possível? Aí você pensou, não, 10 quilômetros é possível. Então vamos fazer 12 obras de 10 quilômetros simultâneas, trabalhando em torno de 24 horas, e a coordenação disso é muito crítica, porque o canal vem por gravidade, a água, e ela desce 1 centímetro por quilômetro. Então você imagina, tanto tem que encontrar, né, um com o outro, como um tem que entregar mais alto, para o outro entregar mais baixo, e assim sucessivamente. E aí o tempo era crítico. Realizar uma obra de 3 meses, gigante, né? A cidade toda olhando para a obra, né? Como é que foi isso aí? A questão básica é o seguinte: eu acredito que quando as pessoas dão a você um privilégio de servi-las como seu governante, você tem que se atracar com o problema e dar nele até resolver. Isso é o meu jeito de ser desde sempre. E eu não, nessa dimensão pública, eu não tem risco que eu não queira correr, porque não é meu direito, né? As pessoas não esperam uma explicação minha, esperam que eu resolva o problema. E aí, quando veio o relatório, primeiro o seguinte, não foi do dia para a noite, né? O sistema de Fortaleza estava colapsando, e aí eu resolvi construir uma nova barragem para reforçar o sistema Pacoti-Riachão-Gavião, construir o Plínio Pompeu, que é o chamado açude Pacajus. Sim. E aí deu-se o 3º ano de seco, o açudão lá pronto, e não deu uma pingo d'água. E aí a iminência era de 120 dias colapsar a água de Fortaleza. E eu disse, bom, nós não podemos correr esse risco. Aí me lembro que eu chamei uma reunião no auditório do Palácio, com intelectuais, acadêmicos, Dom Aloysio, vou citar de novo, porque sempre foi uma pessoa que me estimulou muito, e empresários, e, enfim, todo mundo, engenheiros, etc, etc. E aí eu disse, olha, aqui o problema é esse, né? E eu quero ver o que é que a gente faz para resolver. Aí um lá disse, ó, nós temos que trazer uma usina de salinização. Onde é que tem? No Kuwait. Aí já tomei a decisão ali, mandei uma missão para o Kuwait para ver a usina de salinização, para tirar água do mar e tirar o sal e tal. Aí eu disse, não, nós temos que fazer uma bateria de poços na Arduna, da Praia do Futuro, que tem uma permeabilidade, não sei o que, papai, tal, mandei ver. Aí outro, não sei o que, nós temos que fazer uma adutora, sei lá da onde e tal. Na verdade, naquele momento só tinha água no Ceará, no Oroz, com volume. E aí o doutor Zé Cândido, Paula Pessoa, que também morreu já, disse, olha, governador, eu acho que dá para fazer uma obra, um canal, por gravidade. Se a gente faz uma tomada d'água ali na altura de Itaiçaba,
e pega a água do Oroz, que desce no eixo natural do Rio Jaguaribe. Aí eu mandei estudar também. Passaram-se, sei lá, 8, 10 dias, as soluções todas, veio a missão do Kuwait, era uma fortuna, ninguém fazia, não tinha conversa. Mas aí resolvi bancar essa solução e tocamos pau. Eu ia todo dia na obra, todos os dias, durante os 90 dias eu fui, o Álvaro Wayne, nessa época não tinha esses jipinhos que tem aí 4x4, e o Álvaro Wayne, meu amigo velho e querido, tinha um jipinho desses, ele me emprestava para poder andar na areia. Nossos carros, aqueles Niva, né? Russo, né? Que era o carro que tinha. Caí no helicóptero, o outro helicóptero quase que mata o Dr. Zé Cândido, o Mr. Hoffman, levantou, bateu num fio, o fio quebrou, por sorte o fio quebrou e deu uma chicotada, cortou o rabo do helicóptero assim como se fosse uma faca na manteiga quente, quer dizer, uma faca quente na manteiga. Veio um construtor da NASA, enfim, o Mr. Hoffman, o Dr. Zé Cândido, que já morreu também, que foi quem projetou, e nós fizemos pela primeira vez no Brasil topografia por satélite. A NASA nos ajudou, né, e mandou foto para mim, eu tenho essa foto do Canal do Trabalhador já pronto, como um risco assim na terra. E um dos problemas graves era a impermeabilização. E o tradicional é fazer em concreto. Foi quando alguém, hoje eu sei que eu era um jovem pioneiro, trouxe a ideia de fazer em manta asfáltica, que é uma coisa que se usa para caixa d'água, né? Nas casas as pessoas botam para impermeabilizar. Por que não? Dá para fazer? Dá para entregar? Dá. Então vamos embora. E fiz, banquei, aquilo foi mais uma das coisas que podia não ter dado certo. Mas até hoje, a garantia delas era de 10 anos. Faz 20 anos e ainda está lá. Mas eu precisava, né, ser, vamos dizer, o coordenador de todo o esforço, e eu tinha que manter a pressão em cima de todo mundo. Então eu tinha que chegar de madrugada para as pessoas saberem que eu ia chegar a qualquer hora. Então, e graças a Deus deu tudo certo. E muitas vezes no trabalho a gente tinha que convencer os funcionários a trabalhar através de prêmios, de bebida, o que seja que fosse. Era uma loucura. Cansei de levar a garrafa de cachaça. Para aí, negado. Para aí um pouquinho, vamos tomar um aqui. Só porque eu quero guardar muita a minha história, eu só fui ministro do Itamar, nunca fui ministro do Fernando Henrique. Fernando Henrique, não, o senhor está correto. Não aceitei, ele botou no livro dele, até em minha homenagem, que eu dei a ele um sonoro não quando ele me convidou. Naquela época chegava a se pagar até 30% de ágio no veículo. E numa entrevista o senhor chegou a dizer naquele momento que o povo pagava porque era otário. O senhor mudou de lá para cá? O que moveu o senhor a dizer aquilo naquela época? Nós estávamos perdendo o real das mesmas doenças que mataram o cruzado. Que é assim, a inflação no Brasil era uma espécie de imposto. Como você encerra um imposto abruptamente, aquilo aumenta do dia para a noite a renda do povo. E como a gente toda a vida fez isso em véspera da eleição e depois que passou a eleição perdeu-se, o povo ainda agregou a história de que é agora ou nunca. Então você tem uma explosão de consumo do dia para a noite e o investimento para produzir aquilo vai mais devagar. Então o que acontecia? Você tinha ágio, fila, reindexação, desabastecimento, fim do plano. E eu entrei, já estava começando a doença. Eu era governador do Ceará, caiu o recupero, o Itamar me chamou e eu tenho grande confiança por esse brasileiro extraordinário que foi desmoralizado por uma campanha publicitária paga pelo PSDB de São Paulo, que queria impedir a possibilidade do Itamar voltar ao poder nas eleições na sequência, e já na lógica egoísta do Fernando Henrique, ingrato e traidor, que não existia nada se não fosse o Itamar Franco, e o Fernando Henrique pagou uma campanha publicitária para desmoralizar o Itamar. Então o maior escândalo do governo Itamar foi porque uma menina subiu no palanque dele e ele não levantou a saia dela para ver se ela estava de calcinha ou não. Eu sou muito indignado com isso, né? Sou muito indignado com isso, morreu, né, sem a justiça que o Brasil deve a esse grande brasileiro que as Minas Gerais nos deu. Então eu entro e eu tenho uma chance, poucas balas. Então eu digo, eu preciso criar, de novo, a mediação popular. Eu preciso criar aqui uma coisa, e a frase é a seguinte: quem compra, não é o povo, quem compra carro com ágio é otário e quem cobra ágio é ladrão. Essa é a frase. Essa é a frase. Me pergunta hoje, naquela circunstância, o que é que eu diria? Vou repetir. Quem compra carro com ágio é otário e quem vende carro com ágio é ladrão. Não mudaria a posição. Simples assim. Vamos falar um pouco sobre a nossa região aqui. Informação cultural. Peguei o Brasil com 3% de inflação no mês, entreguei com 0%.
para mim, ele foi o grande sacerdote do Plano Real. Mais tarde, nós tivemos a grande ajuda do ministro Ciro Gomes. Mas naquele momento, isso é que o povo brasileiro não sabe. Porque de repente também, se for ler a história do Plano Real, eu sou malandro, eu sou peçarida, não sei mais quem, De repente até parece que foi o doutor Cardoso, que nem ministro mais era, que tinha deixado o cargo em março, e nós lançamos o Plano Real a 1º de julho de 94, parece até que foi o doutor Cardoso que assinou a medida provisória. Já que ele tinha assinado a cédula, e eu errei deixando que ele assinasse essa cédula, que ele nem posteriormente poderia ter assinado a cédula. Eu quero ver no mundo de vocês. Quem tinha coragem de colocar um sociólogo na economia? Né? Que entende menos de matemática que eu, que entende tanto de economia quanto eu. Talvez eu até entenda mais de economia.